irmãos, que eu tenho assim, aqui nós temos pregadoras, as minhas amigas falam que eu sou assim, eu faço transmissão, eu convido mesmo as pessoas para virem para o jejum das amigas, e algumas amigas me perguntam: Domingas, o que tem no jejum das amigas? Aí eu digo: olha, no jejum das amigas tem culto de doutrina, culto de Pentecostes, culto de louvor, culto de ensino, tem tudo, tem de tudo que você imaginar e precisar, o dia de acordo com a sua necessidade. Eu digo que as pregadoras que passam aqui, a grande parte normalmente são mulheres, né? Claro que o Guilherme esteve ministrando aqui na terça-feira passada de uma forma maravilhosa, né? Foi uma exposição maravilhosa das Escrituras, mas a grande maioria são mulheres, e eu costumo dizer que cada uma tem um nível de instrumentalidade na presença de Deus, umas mais avivadas, outras mais pacatas como eu, que nem saio do lugar, mas cada uma tem o seu nível de instrumentalidade na parte de Deus. E eu estava orando ao Senhor acerca do que ministrar no jejum das amigas, porque nós já ouvimos Deus falar aqui de diversas formas, mas de todas as formas que Deus falara nestes trabalhos aqui pela manhã, o Senhor falou muito sobre posicionamento, sobre disponibilidade, e como nós vamos nos posicionar em termos de disponibilidade, é só no momento que nós compreendemos que nós precisamos mais do céu em nós e mais da presença de Deus. E eu quero falar sobre a Arca da Aliança, que era um símbolo de grande representatividade da presença de Deus no Antigo Testamento. Ela é citada por pelo menos 200 vezes no Antigo Testamento, e há cerca de 22 menções acerca da Arca, em diferentes funções. Então eu quero falar sobre ela no livro de Êxodo, capítulo 25, do 10 ao 23. Deus está dando diretrizes para Moisés acerca do tabernáculo, e dentre essas diretrizes que Deus vai dar para Moisés, o Senhor vai dar instruções para a construção da arca. E nessas instruções, a partir do versículo 10, o Senhor já começa falando com ele que ele construiria uma arca de madeira de cetim, de acácia, que no caso seria um baú, e já começa falando que essa arca ela teria no seu comprimento 2,5 côvados, na sua largura 1,5 côvado, e na sua altura também 1,5 côvado. E as instruções de Deus farás uma arca com madeira de cetim, madeira de acácia, ela será coberta de ouro por dentro e por fora. E nas instruções de Deus o Senhor segue dando instruções para Moisés, dizendo: e farás também uma coroa, ela será decorada por fora com uma coroa de ouro. Farás 4 argolas que serão cobertas com ouro também. 2 argolas ficarão em uma ponta da arca, em uma parte da arca, e 2 argolas na outra parte da arca. Fará também 2 varas que serão cobertas de madeira de cetim, que serão cobertas de ouro. Elas serão colocadas nas argolas e lá ela não será tirada. O Senhor segue dando instruções dizendo que ele deveria também fazer um propiciatório. O propiciatório também com seu comprimento de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. E o propiciatório seria de ouro, e nas instruções de Deus que ele deveria fazer 2 querubins de ouro batido. E estes querubins, um ficaria em uma parte do propiciatório, o outro querubim em outra parte do propiciatório. O que vem a ser o propiciatório? Os querubins ficariam com as suas asas abertas de frente um para o outro. E o propiciatório seria o ambiente que o sacerdote derramaria sangue para propiciar o pecado do povo, ou seja, para aplacar a ira de Deus acerca do pecado do povo. E o Senhor também fala com Moisés que dentro da arca ele colocaria símbolos do testemunho de Deus, da aliança feita por Deus com o povo de Israel em Sinai. E dentro dessa arca seria colocado o vaso com maná, as 2 tábuas das leis, que seriam os mandamentos, firmando a aliança que Deus fez com o povo no Sinai. E o Senhor também fala que seria o vaso dos manás e a vara de Arão. E é interessante que a construção dessa arca tem a maior representatividade da presença de Deus no meio do povo de Israel. E ela é chamada por alguns nomes. No livro de Êxodo, capítulo 22, capítulo 25, versículo de número 22, ela é chamada como a Arca do Testemunho. No livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 6, ela é chamada de Arca do Concerto. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 6, a Arca do Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, a Arca de Deus. Tinha uma representatividade da presença de Deus. No livro de Números, capítulo 10, a Bíblia diz que ela conduziu o
Josué, capítulo 6, a Bíblia nos diz que ela deu ênfase para o povo de Israel como um galate de em guerra, na conquista de Jericó. No livro de Josué, capítulo 3, ela também fez parte da travessia do Jordão. A arca representava a própria presença de Deus no meio do povo. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, Samuel está dormindo, Deus vai chamá-lo, até ele compreender que quem o estava chamando não era Eli, era o Senhor. O Senhor vai denunciar para Samuel o que aconteceria com Ofni, Finéias e Eli. E o Senhor declara de uma forma bastante contundente para Samuel que ele não receberia oferta, que ele não receberia sacrifício da casa de Eli. Ele denuncia que haveria prestação de contas. 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia nos informa que Israel está em guerra contra os filisteus. Está em guerra. E em uma das pelejas contra os filisteus vencem a Israel e 4.000 homens são mortos. Eles voltam para o acampamento frustrados, entristecidos, desanimados. Os anciãos, muito tristes, vão dizer: por que o Senhor permitiu essa derrota sobre nós? E entrando no consenso, eles vão conversar que deveriam trazer de Siló a arca do Senhor, a arca da aliança, para introduzi-la entre eles, para que de algum modo eles pudessem vencer a peleja contra os filisteus. E fazendo isso, eles vão buscar a arca da aliança. Ofni e Finéias irão trazê-la para a tenda dos hebreus. Quando a arca da aliança chega, simboliza a presença de Deus. Quando a arca da aliança chega no território dos hebreus, a alegria e a euforia vai ser tão grande que eles gritam ao ponto da terra tremer, ao ponto da terra estremecer. Os filisteus que estão vendo essa alegria, estão vendo esse júbilo, eles vão questionar: o que será que está acontecendo no território dos hebreus? Por que esse júbilo? Por que essa euforia no território dos hebreus? Eles vão questionar quando eles ficam sabendo que a arca da aliança chegou na tenda dos hebreus, quando eles ficam sabendo que a arca de Deus, a arca do concerto, a arca do testemunho, a arca do Senhor, ela chegou na tenda dos hebreus. Eles vão temer e eles vão dizer: nós não seremos capazes de vencer. O Deus de Israel é muito poderoso, mas nesta preocupação e intimidação, eles vão para a luta, mas vão lutar de uma forma desesperada. E quando o inimigo vai a campo para lutar de forma desesperada, a probabilidade de perder é muito grande, porque os hebreus trouxeram a arca da aliança, que representa e simboliza a presença de Deus para o acampamento. Eles querem o símbolo da presença de Deus na guerra, mas a pergunta é: tem relacionamento com Deus? Tem relacionamento com Deus? Tem relacionamento com a presença de Deus? Querem vencer a guerra, querem relacionamento com o Senhor. Aleluia, Santo Deus, aleluia, Santo Deus. E os filisteus vão lutar de uma forma tão desesperada, que por mais uma vez, os hebreus serão vencidos. Mas agora, a situação é um pouco mais catastrófica, porque não serão 4.000 homens que morrerão, mas serão 30.000 homens. E no meio desta peleja, vai morrer Ofni e Finéias. E no meio desta peleja, alguns hebreus vão fugir para se esconderem em suas tendas. Quando eles vão noticiar o sacerdote Eli o que havia acontecido, porque além de 30.000 homens serem mortos, a arca de Deus foi capturada pelos filisteus. A catástrofe está instaurada. O mensageiro vai noticiar ao sacerdote Eli o que havia acontecido. Quando ele fica sabendo da morte de 30.000 israelitas, quando ele fica sabendo que a arca de Deus foi capturada, quando ele fica sabendo que os seus filhos foram mortos, Elias estava com 98 anos de idade, a sua vista já havia escurecido. Quando ele recebe as notícias da devastação que aconteceu em campo, em guerra, ele cai da cadeira para trás, ele quebra o seu pescoço, ele morre. Ele
Ele julgou a Israel por 40 anos. E no meio desta situação catastrófica, a viúva de Finéias, ao saber tudo o que havia acontecido, ela está grávida. Ela vai começar a sentir dores de parto, prestes a dar à luz. E no meio deste cenário, onde ela entra em dores de parto, está prestes a dar à luz, ela vai ter um filho. E antes de morrer, ela recebe a notícia que deu à luz a um menino. E antes de morrer, ela vai chamá-lo de Cabô e vai expressar: porque foi-se a glória de Israel, porque foi-se a glória de Israel. Aí Deus está olhando, foi nada, porque agora que eu entro para organizar, agora que eu entro para colocar as coisas no lugar. A arca levada pelos filisteus vai para a cidade de Asdod. Eles pegam a arca, eles colocam no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando amanhece o dia bem cedo, eles entram no templo de Dagon e a imagem de Dagon está prostrada diante da arca da aliança. Eles pegam a imagem de Dagon, eles a colocam novamente posicionada no lugar. E no dia seguinte, eles entram de novo no templo. Agora o estrago foi maior. Dagon estava com as suas mãos cortadas, cabeça cortada, na soleira da porta. Apenas o tronco estava no lugar. Eles vão conversar. Vão chamar os governantes filisteus e vão entrar num consenso e vão falar: essa arca do Deus de Israel não pode ficar junto com o nosso Deus. Vão tomar a decisão de enviar a arca para a cidade de Gade. Só que quando a arca chega na cidade de Gade, os homens são feridos. A Bíblia nos informa: desde o pequeno ao grande, eles são feridos. E eles vão chegar num consenso e vão enviar a arca da aliança para Ecrom. Os ecronitas exclamam: mas por que trouxeram a arca da aliança? Será que o Deus de Israel não vai descarregar o seu braço sobre nós, sobre o nosso povo? E eles chegam num consenso porque o braço de Deus se descarrega sobre os ecronitas. A arca da aliança, ela fica em território filisteu por 7 meses. E as mãos de Deus se descarregam sobre este povo. E eles tomam a decisão: vamos devolver. Vamos devolver a arca para o povo de Israel. Vamos devolver para os hebreus. A arca da aliança chega a Criarte de Jearim. Vai ficar na casa de Abinadab por 20 anos. Davi agora assume o reinado em toda Israel. Davi está reinando. Só que Davi, ele foi chamado por Deus e ele conhece de perto. E ele entende que sem a presença de Deus não se faz. Sem a presença de Deus não se lidera. Sem a presença de Deus não se governa. Você está aqui nessa manhã porque a presença de Deus está com você. Você só é o que você é porque a presença de Deus está com você. Você só tem o que você tem porque a presença de Deus está com você. Davi vai reinar sobre todo Israel. Mas Davi entende que a arca da aliança, ela precisa vir para Jerusalém. Ela precisa estar com eles. Davi entende a importância de ter a presença de Deus. Davi entende a importância de ter a presença de Deus em toda e qualquer ação executada. E ele vai, e que tudo indique, ao que parece, Davi não conhecia acerca das diretrizes de Deus. Em 1 Crônicas 15, versículo 2, a Bíblia nos diz que a autonomia especificada, direcionada por Deus, é que a arca da aliança, ela deveria ser transportada por levitas da casa do Senhor. E Davi vai, ele reúne 30 mil homens para ir em busca da arca da aliança. E ele vai, e eles vão pegar na casa de Abinadab, vão colocar a arca da aliança em um carro de boi novo, e eles vão transportá-la por intermédio desse carro de boi novo. Uzá e Aiô estão tomando conta para que o animal siga o seu caminho. Mas chega um momento, Davi está bailando, ele está feliz, ele está se alegrando, porque já está acreditando que a arca será inserida em Jerusalém, que a arca estará entre eles. Assim, eu acredito que ele sentia mais confiança para executar o seu reinado, para executar o seu ministério. Só que no meio deste percurso, o
carro de boi pende, Uzá coloca as mãos na arca para, eu acredito que, segurá-la. E neste mesmo instante a ira de Deus se acende, ele é ferido e ele morre. Davi se frustrou, Davi se entristeceu, mas Deus, ele não quebra regras. Deus, ele é um Deus ordeiro, ele não pula o processo. O que Deus estabelece é para ser obedecido, o que Deus estabelece é para ser cumprido. Tem jeito para transportar a presença de Deus, tem regras para transportar a presença de Deus, tem regras para transportar a presença de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é de qualquer modo. Tudo indica que Davi não conhecia as regras estabelecidas por Deus em forma de condução da arca. Então, na primeira instância, a arca está sendo conduzida, aparentemente parece que está tudo certo. Carro novo de bois. Uzá e Aiô cuidado com a arca. E Uzá, se nós avaliarmos, ele coloca as mãos na arca para protegê-la, para que ela não caia. Então, se nós vermos aqui, a intenção é boa, mas o procedimento é errado. Deus não precisa de boa intenção, ele precisa de procedimento correto na sua presença. É do jeito certo, é do jeito correto. Não são boas intenções que vão nos conduzir para o céu. Não é a nossa boa vontade, não é o nosso jeito bonzinho, ou é do jeito correto, é do jeito de Deus, é o modo de Deus, é com o governo de Deus, é com a administração de Deus. Então, na primeira instância, Davi se frustra. Procedimento errado, intenção boa, mas jeito errado. Uzá morre. E agora? Davi vai tentar entender, vai consultar os anciãos, vai se aconselhar para entender o modo de transportar a arca, qual é a forma de ter a arca. No meio deste tempo eles vão colocar e deixar a arca na casa de Obed-edom. A arca vai ficar na casa de Obed-edom por 3 meses, e por 3 meses essa casa será abençoada, por 3 meses esse homem será abençoado. Não é famoso, não tem foto no cartaz, não está estourando na internet, mas sabe recepcionar a presença de Deus, sabe como receber a presença de Deus. Não faz parte de grandes equipes, mas soube receber. Quem sabe receber é abençoado. Quem sabe como recepcionar a presença de Deus é abençoado. Quem sabe a forma de receber a presença de Deus é abençoado. Chega ao conhecimento de Davi que a casa de Obed-edom foi abençoada por estes 3 meses. Agora ele consulta o modo correto de transporte. Ele consulta o modo correto de trazer a arca da aliança. E agora ele vai. E o texto nos diz na parte que lemos. O texto não enfatiza. Até tirei uma dúvida ontem com o jovem Guilherme. Quando Davi reúne 30 mil homens, ele acabou de assumir o reinado em Israel e ele entende que precisa da presença de Deus em Israel. Mas o texto não enfatiza a forma que ele foi. Só diz que ele foi com 30 mil homens. Mas na segunda, isso na primeira instância. Mas na segunda instância, o texto enfatiza bem que ele foi vestido com o éfode de linho. Eu não sei como ele foi da primeira vez, mas da segunda vez uma coisa eu entendi. Ele não foi vestido de rei e nem com coroa na cabeça, mas ele foi como um servo, ele foi como adorante, ele foi como adorado. Ele foi não com aquilo que ele é, mas por aquilo que Deus é. Éfode de linho, despido de vestes reais, posição de rei ou de alguém que recebeu uma postura para reinar sobre uma nação. Nesse momento a postura era de adorador, nesse momento a postura era de servo. Tanto que onde lemos diz que a cada 6 passos, tamanha era a entrega e a adoração, ele sacrificava bois e carneiros de cevada. E ao som de trombeta, o texto informa que ele saltava com todas as suas forças e bailava. Nesse momento Davi só queria adorar. Nesse momento ele entendeu: eu preciso dessa presença, eu não vivo sem essa presença, eu não ando sem essa presença, eu sei a minha necessidade.
Por isso eu vou bailar com todas as minhas forças. Eu sei o quanto eu preciso dessa presença. Portanto, eu vou dançar. A sua esposa Mical está observando da janela. A Bíblia nos diz que ela vai desprezar no seu coração. Aleluia. Ela vai desprezar no seu coração. E a Bíblia enfatiza bem que ela vai chamá-lo de desavergonhar. Na revista corrigida, sem vergonha, vadio. Está na Bíblia. Tamanho o desprezo que ela vai sentir ao ver Davi se alegrando com todas as suas forças, porque a Arca da Aliança está chegando em Jerusalém. Porque o símbolo da representatividade da presença de Deus está vindo com ele. Ela está observando de uma janela. Se nós observarmos aqui, ela está dentro de casa, mas está observando de uma janela. Ou seja, o corpo está dentro, mas a cabeça está fora. E quem está com a cabeça fora enxerga com a ótica de fora. Mas Davi está dentro do campo de adoração. E quem está dentro do campo de adoração enxerga com a ótica de dentro. E quem enxerga com a ótica de dentro entende até que nada mais importe. Eu quero a presença dele na minha vida. Até que nada mais importe. Entenda uma coisa. Quanto mais nós buscamos o céu, mais nós nos desprendemos da terra. E quanto mais nós nos desprendemos da terra, mais nós nos desprendemos de pessoas terrenas. Entenda uma coisa: Deus não te deu qualquer coisa, portanto não vai ser qualquer pessoa que vai ficar do seu lado. Às vezes nós questionamos o porquê de alguns afastamentos. Ei, se não cabe no propósito, Deus faz assim mesmo. Se não encaixa no propósito, Deus faz assim mesmo. Ele não te chamou para ser aprovado por ninguém. Ele te chamou para cumprir propósito e ser aprovado pelo céu. Não te cabará. Ele não te chamou para ser amado por todos, mas Ele te chamou para cumprir propósito e ser aprovado pelo céu. Eu quero fazer uma analogia aqui, porque de um lado nós vemos Davi saltando com todas as suas forças e bailando. Aleluia. Porque a presença de Deus está com ele. Porque a representatividade da presença de Deus está com ele. Está se alegrando ao som de trombeta. Com todas as suas forças. Está despido das vestimentas de rei. Não, nesse momento Davi não era rei. Nesse momento o que menos importava para Davi era a sua posição. Nesse momento tudo que ele queria era se entregar. Era se lançar na presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. Ele não estava preocupado com a forma que ele ia ser avaliado. Até porque quem está na janela está para observar. Quem está na janela está para fiscalizar. Quem está na janela está para fiscalizar. Quem está na janela não se mistura. Quem está na janela não se envolve. Eu quero fazer uma analogia com a igreja aqui. Quando nós vamos pegar um avião, nós entramos no avião, ele primeiro anda para frente, devagarzinho, para começar gradativamente levantar voo. E na medida que o avião vai subindo, quanto mais ele sobe, mais do céu ele se aproxima. E quanto mais do céu ele se aproxima, mais da terra ele se distancia. Quanto mais ele sobe, mais o céu aparece. E quanto mais o céu aparece, mais a terra desaparece. Aí não se preocupe se você de repente acordar e ver que um monte de gente não está se importando para você. É sobre o que o céu tem com você. É sobre o que o céu estabeleceu para a sua vida, para a sua história. Quanto mais do céu houver na sua vida, menos da terra você terá. De um lado nós temos alguém que quer o céu. Do outro lado nós
nós vemos alguém que está preso em um campo de limitação. Está observando a janela, está limitado. Está observando a janela, está preso a um campo limitado. Davi quer a presença de Deus, até que nada mais importa, eu quero é Deus. Mical está presa a cumprir padrão. Ela está preocupada com protocolo. Ela está preocupada com formalidade. Ela está preocupada com as coisas terrenas. Aí do outro lado, Davi, ele não está preocupado em cumprir protocolo, não. Ele não está preocupado se está despido de vestes reais. Ele não está preocupado se ele tem que cumprir protocolo para não pensar em mal dele. Ele só quer a presença de Deus. Até que nada mais importa, eu quero a presença de Deus. Ele não está preocupado se vai ser aprovado. Ele não está preocupado se está pulando regras. Ela está presa a um campo de limitação. O último versículo que lemos diz que ela foi estéril até a sua morte. Ela vai chamá-la de desavergonhada. E quando eu lia esse texto, eu falava: Senhor, o porquê da arca? Por que te falar da tua presença? Aí o Senhor falou no meu ouvido, no quarto, quando eu estava lendo a Bíblia. O Senhor falou: observe Davi dentro de um campo de adoração e Mical presa a um campo terreno. Davi está preocupado com as coisas do céu e Mical está preocupada com as coisas da terra. Aí observe que Davi só quer adorar, ele quer a presença de Deus. Ele está pulando e bailando com todas as suas forças. Está se alegrando ao som da trombeta, está prestando sacrifício de adoração ao Senhor. E Mical está desprezando ele em seu coração. Ela o chama de desavergonhado. Aí o Senhor falava comigo: é muito simples. Aí eu disse: Deus, por que Mical foi estéril até a sua morte? Aí Deus falou comigo: porque adorador não gera, porque adorador não frutifica, porque quem não é adorador daquela xereba, quem não é adorador não vai gerar, quem não é adorador não vai frutificar, quem não é adorador não vai produzir, quem não é adorador é como uma terra seca. Ela não quer adorar, está questionando a adoração de Davi. Ela não quer se entregar, está questionando a entrega de Davi. Ela não quer entrar nesse campo de adoração, está questionando o porquê que ele se despiu diante dos servos e servas. E Davi, ele não está preocupado com o que Mical está pensando, achando, ou se ele está o desprezando em seu coração. Ele só quer adorar, ele só quer adorar, ele só quer a presença de Deus, porque ele entende: eu preciso da presença de Deus. Dependente da presença de Deus. A primeira coisa que ele faz, quando ele vai assumir liderança, não é mostrar que é, não é mostrar que está, não é mostrar o que recebeu. Ele não está preocupado em mostrar a posição em que recebeu. A primeira coisa que ele faz é entender: eu preciso da arca da aliança, eu preciso da presença de Deus aqui. Porque ele compreendeu: é a presença de Deus que vai fazer a diferença. Não é eu, não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, não é sobre as minhas ações. Tanto que ele vai uma vez, não dá certo, ele insiste, ele fica sabendo que a casa de Obed-Edom foi abençoada. Ele vai pela segunda vez de modo certo, porque ele quer a presença de Deus. E eu vim pregar nessa manhã para quem entende que é totalmente dependente da presença de Deus. Eu vim pregar nessa manhã para quem compreendeu que precisa da presença de Deus. Sem a presença de Deus você não é, sem a presença de Deus você não vai. Nós estamos no dia 16 de janeiro. Todas as vezes que nós entramos em um ano novo, fazemos muitos planos. Fazemos planos da dieta que não conseguimos fazer em 2023. Fazemos plano da faculdade que almejamos fazer. Fazemos planos daquele projeto que queremos conquistar. Mas a pergunta é: no campo espiritual, quais são os seus planos? Na atmosfera espiritual, quais são os seus planos? Se você orava em 2023, é de orar mais em 2024. Se você buscava em 2023, é de buscar mais em 2024. Quais são os seus planos acerca de Deus, acerca do céu, acerca da presença de Deus? Outra coisa interessante e também preocupante,
Aí me preocupa, e me preocupo muito, porque quando a fala é de competitividade, nós nos levantamos, nos regocijamos com aquela euforia. Quando a fala fala sobre inimizade de irmão para com irmão, nós nos levantamos e glorificamos com toda a euforia. Mas eu quero ver essa euforia quando a fala é de perdão, quando a fala é de amor, quando a fala é de santidade, quando a fala é de entrega-se na presença de Deus, até que nada mais importa. Não é sobre o que é da terra. A sua necessidade terrena Deus conhece. A pergunta de Deus essa manhã é: qual é a sua necessidade no campo espiritual? De que forma que você quer entrar no campo espiritual? De que forma você quer viver o 2024 na atmosfera espiritual? Se é o céu que você quer mais, Deus está dizendo: eu tenho coisas do céu para te entregar.